Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de isomeria. Hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre isomeria plana. Nossa aula vai ser dividida nesses seguintes tópicos: isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria funcional, isomeria dinâmica. Beleza? Primeiro então, isomeria de cadeia, também chamada de núcleo, pessoal. E o que é essa isomeria de cadeia? São isômeros que pertencem à mesma função orgânica e apresentam cadeias principais diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui no slide, olha aqui. Nós temos lá a fórmula C4H10. C4H10, se você for verificar, ela é correspondente a um alcano, lembra lá? Alcanos possuem fórmula geral de CnH2n mais 2, certo? Alcanos. Então, Cn2n mais 2 é correspondente a 4, 2n, 8 mais 2, 10. C4H10 é correspondente a alcanos, ou seja, hidrocarbonetos sem insaturação alguma. Beleza? Então, quais são as duas formas de você representar esse alcano C4H10? Pessoal, seja com butano, but-an-o, 4 carbonos, sem saturação nenhuma, todos em uma cadeia única principal enfileirados, ou um metilpropano, pessoal, um 2-metilpropano, na qual ali você vai ter também 4 carbonos, um número de hidrogênios correspondente, sendo que vai diferenciar. Enquanto no butano é uma cadeia normal, com 4 carbonos, você tem uma cadeia com 3 carbonos e uma ramificação. Ambos os casos, butano e metilpropano, apresentam a mesma fórmula de C4H10. Então são isômeros de cadeia, pessoal. Beleza? Outro exemplo ali, ó, C4H8. C4H8, lembra lá? C4H8 é correspondente a essa fórmula generalizada, que é de alcenos ou cicloalcanos. Ficar atento a isso. C4H8 você pode representar como um but2eno, por exemplo, um but1eno também, daria para representar por essa estrutura, com essa fórmula molecular, mas daí seria um outro tipo de isomeria. E um ciclobutano, por exemplo, um ciclobutano, na qual você teria ali 4 carbonos realizando uma cadeia fechada. Qual que é a diferença aqui? Uma cadeia aberta, uma cadeia fechada. Se é uma diferença de cadeia, isomeria de cadeia. Então, toda vez que você vê isômeros, na qual vai diferenciar, uma é uma cadeia normal, outra uma cadeia ramificada, ou uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, isômeros de cadeia. Beleza? Super tranquilo. Próximo tipo de isomeria, isomeria de posição. Pessoal, ocorre quando os isômeros possuem a mesma forma molecular, posição isômeros, o mesmo grupo funcional e o mesmo tipo de cadeia principal, mas se diferenciam na posição de um grupo funcional, na insaturação ou do radical substituinte. Vamos olhar aqui, ó, pessoal, na fórmula C3H8O. Pode ser representado por um propanol 1 propanol, na qual a hidroxila está localizada no primeiro carbono, ou um propanol, um propan 2ol, propanol 2, pessoal, 2 propanol, na qual a hidroxila vai estar no segundo carbono. Ambos possuem a mesma forma molecular. O que está diferenciando aqui, pessoal? A posição da hidroxila. Se você fosse verificar lá, do exemplo anterior, você lembra que eu comentei com vocês que tinha a fórmula C4H8, que é correspondente a uma fórmula de algum alceno, pessoal, ou cicloalcano. Então você pode ter, além daquela isomeria de cadeia do but2eno com o ciclobutano,
pode ter uma terceira ali. O but1-eno é isômero de posição do but2-eno e ambos são isômeros de cadeia do ciclo butano. Então, viu como a mesma fórmula molecular pode representar duas ou mais moléculas? Então, por isso tem que ficar atento à nomenclatura da substância, porque a forma dessa estrutura vai influenciar a sua função também. Beleza? Então, isomeria de posição, se ocorrer uma alteração na posição de uma insaturação, de um radical, de um grupo funcional, isomeria de posição. Alterou a posição daquela dita circunstância, digamos assim. Pessoal, a terceira isomeria, isomeria de compensação, também conhecida como metameria. O que é isso? São isômeros que apresentam a mesma fórmula molecular, têm a mesma função, em geral possuem a mesma cadeia principal, mas o que vai diferenciar essas moléculas é a posição do heteroátomo. Ou seja, quando você está trabalhando com éteres, éteres vão possuir como heteroátomo o oxigênio ali no meio da cadeia carbônica. Se você for ver lá, por exemplo, C4H10O, que é correspondente à fórmula do metóxipropano, metil, oxigênio, propano. Essa fórmula molecular também é compatível com o etoxietano. Olha aqui, ó, metil, etil, oxigênio, etil. O que mudou aqui? A posição do oxigênio na cadeia, pessoal. E uma vez que mudou a posição, muda completamente a nomenclatura, muda completamente a função também. Difere bastante a função daquela estrutura, daquela molécula. Ambas são éteres, mas o fato de a posição do oxigênio já mudou a estrutura. Então, isomeria de compensação ou metameria. Muito comum acontecer também isso em ésteres, pessoal. Olha lá, no éster C4H... Nossa, bem fraco aqui. C4H8O2, pessoal. Se verifica que pode ser um etanoato de etila, ou seja, carbono-carbono, heteroátomo, carbono-carbono, ou um propanoato de metila, ou um metanoato de propila. Por que não? Certo, pessoal? Ou existiria uma terceira isomeria de compensação nesse caso também. Então, toda vez que você vê que um heteroátomo está mudando a posição entre duas moléculas, ou mais, isomeria de compensação ou metameria. Beleza? Isomeria de função, pessoal. São isômeros que apresentam a mesma... São isômeros que apresentam... olha aqui, corrigindo. São isômeros que apresentam funções orgânicas diferentes. Mesma cadeia carbônica, mesma saturação, às vezes. O que vai apresentar vai ser a função orgânica diferente. Olha aqui na nossa tabela. De maneira geral, existem alguns macetinhos para você identificar álcools e éteres. Álcools para éteres. Se a fórmula tiver algo correspondente a CnH2n mais 2O, pode ser um isômero de álcool com éter. No caso ali de um aldeído com uma cetona, CnH2nO. Ácido com éster, CnH2nO2. E álcool aromático, éter aromático ou fenol também possuem essa mesma questão da isomeria de função. Vamos aqui lá para os exemplos, pessoal. Temos ali, ó, C3H8O. C3H8O ela é correspondente ao quê? Aquilo que nós tínhamos conversado ali, ó. CnH2n mais 2O, que é de álcool, éter. Então, ficar atento, pessoal. Se o que está mudando na estrutura é a função orgânica, nós temos uma isomeria de função. Super simples, super fácil. Daí entra a isomeria dinâmica, que muda um pouco. Lembra do nosso organograma da última aula? Nós temos lá isomeria
plana ou constitucional, e ela se ramifica em estática e dinâmica. Essa aqui é a dinâmica daí, pessoal. O que vem? Ela é um caso particular de isomeria funcional, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em uma mesma solução. Ou seja, os isômeros estão coexistindo. Na mesma solução, ele vai ficar mudando. Ele vai estar lá, mas ambas as moléculas existem na solução, porque ela vai ficar mudando, pessoal. Vai ficar mudando lá e vai ter a mesma quantidade desses isômeros. Então, eles coexistem ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, de enol com aldeído, equilíbrio aldo-enólico, pessoal. O aldeído se apresenta na maior quantidade nesse equilíbrio. Existe um deslocamento químico tendendo para esse lado. Ou um ceto-enólico, pessoal, onde tem o enol com acetona. Pode ver que é uma modificação na parte de função, porém é específico porque está coexistindo. Em solução existem os dois, pessoal. E sempre tendendo a reação para o equilíbrio químico, sempre tendendo mais para o aldeído e mais para a acetona, no caso de cada um deles especificamente. Beleza? Visto isso, pessoal, para a gente aplicar um pouco o nosso conhecimento, primeiro exercício aqui, ó. Quantos isômeros planos existem com a fórmula C4H10? Pessoal, C4H10. C4H10 se enquadra em qual fórmula pré-estrutural? C4H10. Carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Então você sabe que vai trabalhar com a função de hidrocarbonetos. C4H10. Vamos puxar aqui. C4H10. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Qual vai ser um alcano, um alceno, vai ser um alcino? Como você descobre isso? Verificando como é compatível essa fórmula molecular aqui, né? Você sabe que C4H10, consegue concordar comigo que ela é compatível com CnH2n mais 2? Concordam? 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, isso que é compatível com alcanos. Visto isso, então, você sabe que é um alcano, é um hidrocarboneto sem insaturação. Então, vamos fazer a monta lá. C4H10, pessoal. Coloca lá, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Hidrogênio. 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 Temos ali um butano, que corresponde a essa forma, C4H10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra estrutura correspondente a essa estrutura. Lembra lá? Aqui, ó, se você pegar esse carbono e colocar aqui no meio. Fazer em azul aqui para ficar diferente. Carbono. Carbono. O metilpropano, pessoal, também C4, 1, 2, 3, 4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambos possuem a mesma forma molecular, ambos são isômeros de cadeia, pessoal. Beleza? Visto isso, próximo exercício. A seguir temos um equilíbrio ceto-enólico, isso é, equilíbrio entre uma cetona e um enol em meio aquoso. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros. Mas qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona e o prop 1N2-ol, pessoal? Olha lá. Lembra lá?
esse tipo de equilíbrio aqui, cetoenólico, lembra que ele comentou na última ali, que é uma isomeria dinâmica, na qual você vai ter uma isomeria na solução entre a função aqui, nesse caso, cetona, com a função enol, na qual ela vai ter um equilíbrio dessas duas moléculas na solução, de tal maneira que o equilíbrio vai ser deslocado para propanona, no caso para cetona. Então, você vai ter que tipo de isomeria aqui? Uma isomeria dinâmica, ou tautomeria, na qual você tem o equilíbrio cetoenólico, pessoal. Então, isomeria dinâmica com equilíbrio cetoenólico. Beleza? Tranquilo? Por fim, o quarto exercício. Relacione as duas colunas indicando o tipo de isomeria plana que ocorre entre os pares de compostos orgânicos mencionados na segunda coluna. Então, temos ali isomeria de função, posição, cadeia, metameria e tautomeria. E temos ali as respectivas moléculas. Então, molécula A, pessoal. Quebra aqui. Temos a dimetilamina. Então, lembra lá? Amina N. Beleza? Dimetilamina. CH3. CH3. H. Dimetilamina. Uma amina secundária. Com uma etilamina. Pessoal, então, H. Certo? CH2, CH3. Ambas possuem a mesma forma molecular, ambas são aminas. O que está mudando, pessoal, na estrutura? A cadeia, concorda comigo? Aqui, como se tivesse uma ramificação, aqui não. Então, a dimetilamina e a etilamina são isômeros de cadeia, pessoal. Então, aqui. Logo, você vai verificar que aqui é A compatível com a A3. Certo? A3. B. Nós vamos ter a etoxietano e o metoxipropano, pessoal. Etoxietano e metoxipropano. Etoxietano, então CH3, C. Pera aí, CH2, ó. Etoxietano. Metoxipropano, pessoal. O que está diferindo aqui em cada um dessas cadeias aqui? Etoxipropano e metoxipropano. A posição do heteroátomo. Concorda comigo? Logo, quando a gente vê que é uma diferença na posição do heteroátomo, lembra lá? Isomeria de compensação ou metameria, pessoal. Então, B, metameria. Quem vê que é o ou com compensação. Qualquer uma das duas isomerias. No caso ali, B, então, pessoal, está associado com a 4. Certo? Alternativa C. 1-propen-2-ol e propanona, pessoal. Do último exercício ali. 1-propen-2-ol e propanona, pessoal. Então, vamos lá. CH propen-2-ol. Propen
Propen-2-ol e propanona, aqui, ó. Propen-2-ol, propanona, pessoal. O que vai diferenciar aqui, lembra lá? Equilíbrio, isomeria dinâmica com equilíbrio cetoenólico. Então, dinâmica. Correspondente, então, alternativa C, a formação 5 ali, dinâmica ou tautomeria, né? Beleza? Alternativa D. Metanoato de metila e ácido etanóico. Pessoal, metanoato de metila, ó lá, ó. Metanoato de metila com ácido etanóico. CH3. O que vai diferir aqui? A função. Éster com ácido carboxílico. Então, função correspondente, então, D com a alternativa 1 ali. Beleza? E por fim, pessoal, but1-eno, but2-eno. Pessoal, o que está mudando ali? Está mudando a posição da dupla ligação. Então, 2 vai ser relacionado com E. Fica, então, DEABC, a alternativa correta, pessoal. DEABC. Beleza? Super tranquilo. Quando você for trabalhar com isômeros, vá desenhando. Pega a nomenclatura, vai desenhando, desenha as moléculas para identificar aquilo que está sendo pedido. E uma vez que você consegue visualizar, fica muito mais fácil você identificar e não errar e perder questão de bobeira. Beleza? Visto isso, para casa, página 461 e 462. E deixo aí também os meus agradecimentos por assistir esse vídeo. E aguardo vocês na próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu!